Esse sou eu, quando tinha mais ou menos a idade de vocês. Nessa idade eu me perguntava quem era Deus. Mas no meio tempo talvez eu tenha encontrado outra coisa, que não é ruim. Só que sempre ficava na minha mente quem realmente é Deus. E eu encontrei em outras coisas parte da resposta. O bom é que Deus fala conosco, através dos nossos estudos, das nossas meditações, orações, principalmente lendo a palavra dele. A primeira coisa que a gente deve saber para se reconhecer a Deus, para saber quem é Deus, a gente deve primeiramente saber que a palavra de Deus é a verdade em nossas vidas. E tudo que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, transmite a verdade para nós, e é nisso que temos que acreditar. Um outro ponto que é importante para esse estudo que vai seguir à frente é que a gente reconheça que a palavra de Deus, ela fala exatamente de quem Deus é, ou seja, desde o Gênesis até Apocalipse, está falando da história de Deus e daqueles que são chamados por Ele. Dessa forma, eu vou ler aqui Mateus 3, 13 ao 17, que fala do batismo de Jesus, que fala bem assim, versículo 13. Por nesse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, ó Senhor. O que tu vês em mim, e tu vens a mim, também é uma questão que é colocada em outra tradução. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Tendo batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa passagem ela deixa um bocado de pistas para a gente conhecer quem é Deus. A primeira coisa é que a gente sempre é ensinado que Jesus é Deus, e que a gente sempre é ensinado também que o Espírito estava sobre Jesus, que o Espírito Santo estava sobre Jesus. Mas me parece que essa voz do céu era de um outro ser. Então a gente começa a questionar. O que a palavra nos diz é que Deus, ele é como se fosse uma trindade, que são três em um só. E aí, se a gente for parar para pensar na matemática divina, 1 mais 1 mais 1 não tem como ser igual a 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então como que a gente pode acreditar numa coisa dessa, sendo que me parece irracional uma questão como essa, na verdade? Mas, embora tudo isso esteja na nossa realidade, que a gente acredite ser irracional, essa é a verdade na vida de Deus. Deus é 3 em 1. Existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Para se descobrir um pouco mais sobre Deus, a gente começa logo no Gênesis. Em Gênesis 1, no primeiro versículo, já vai dizer que Deus é o Criador. Ele fala que Deus criou os céus e a terra. Mais para frente, em Gênesis ainda, é dito como se fossem as palavras de Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é bem difícil de se entender a princípio, como Deus, que era só, que criou todas as coisas a princípio, logo depois diz: façamos o homem. Essa é uma outra pista que denota no texto falando que Deus também se dá em outros seres. Ele também é outros seres, mas todos esses seres são um. Leiam aí na casa de vocês antes de continuar o vídeo. Mateus 6, 8 e 9 vai estar falando um pouco sobre a experiência de Jesus com Deus, ao chamar Deus de Pai na oração do Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso, que a maioria conhece. Jesus ensina os discípulos ali numa conversa e fala para os discípulos, quando orar, orem dessa forma: Pai Nosso que estás no céu. Isso indica uma relação muito próxima de Jesus com Deus, mesmo Jesus continuando sendo Deus. Agora, Jesus continua sendo Deus, chama Deus de Pai, mas ele também é Deus. E por que será que Jesus é o Deus Filho que desceu do céu, que veio até essa terra? Por que será que ele é Deus também? E por que ele é uma pessoa só com Deus, o Deus Criador que falamos no começo? Bom, Jesus é Deus porque foi dado a Jesus
todos os atributos de Deus. Além disso, ele estava presente também na criação quando eu disse aquela passagem que fala: façamos o homem. Isso já indica que Jesus estava lá na criação das criaturas, de Adão e Eva, assim como o Espírito Santo também. Ele já estava presente. E além dos atributos de Deus, ele é eterno, né, que também é esse atributo. Ele perdoa os pecados, ele cura os feridos, cura as pessoas que estão doentes, cura nós de nós mesmos, e também recebe adoração. Quando Jesus recebe adoração, ele não recebe para si só, ele recebe para Deus também. Então por isso que ele é possível adorar a Jesus e a Deus ao mesmo tempo. Existe uma passagem que fala que Deus não aceita que os homens adorem outros deuses, que tem somente um Deus. Se a gente for levar em conta o racional, a gente deveria adorar somente o Deus Criador. Mas ao saber que Deus é o Deus Criador e também é Jesus, quando adoramos a Jesus, também estamos adorando a Deus, sendo que os dois são um só. Vale lembrar também que Jesus é Deus porque a palavra de Deus diz que Jesus é Deus. Na Bíblia está descrito em vários momentos que Jesus realmente é Deus e que ele realmente é o Filho de Deus. Assim como Mateus 14:33 vai dizer, quando Jesus anda sobre as águas, os discípulos ficam todos perplexos com o acontecido e percebem e dizem com as palavras, e o escritor do texto vai colocar no texto o que eles disseram, que eis que estavam no barco, adoravam dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, o escritor quis dizer aqui que realmente Jesus é filho de Deus e coabita juntamente com Deus. Agora, além de Jesus ser Deus, o próprio Deus Criador ser Deus, também tem outra pessoa, também tem outro ser em cena, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. Ele também se relaciona com Deus como se fosse um só, e também se relaciona com Jesus como se fosse um só. Nessa terceira pista a gente pode perceber, no final da passagem que foi lida no início, Mateus 3, do 13 a 17, que fala sobre o batismo de Jesus. Nesse final, a gente pode perceber que a existência dos três seres, porque aparece nesse texto os três seres juntos. Esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia, porque demonstra certamente essa excelência, né, de Deus. Muitos estudiosos dizem que essa relação de Deus ela se equivale à excelência, como a perfeição, e é o que eu acredito também. Nessa passagem, Deus Pai é aquele Deus que fala: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Filho é Jesus que estava sendo batizado. Naquele momento, o próprio Deus diz que Jesus é o Filho dele, e ele estava sendo batizado para que se cumprisse as Escrituras. E também existe a descida da pomba, né, sobre Jesus, demonstrando o Espírito Santo, né? A pomba sendo demonstrada como o Espírito Santo. Inclusive, na nossa igreja, a IPI, né, de Balneário, IPI do Brasil, detém essa pomba, né, representada pelo Espírito Santo, no símbolo da IPI. Para responder a questão que não quer calar, né? Na verdade, essa foi a pergunta do início da aula e deixou todo mundo procurando a resposta, né? A gente passou por vários textos que foram comprovando a existência dos seres celestiais e essa relação desses seres em forma de uma trindade, com a perfeição. Inclusive, o autor desse livro aqui, Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, o nome dele, ele também, esse livro foi transformado em filme seriado, ele fala
que essa relação entre os seres celestiais se dão como se fosse uma dança de perfeição, de alegria, de regozijo, o qual os seres humanos ainda nem sequer pensam, nem sabem, e nem foi revelado aos seres humanos ainda. Nós não sabemos como é essa alegria, qual o tamanho dessa alegria, qual o tamanho desse regozijo, e qual o tamanho dessa perfeição. Não sabemos, ainda não chegamos a essa perfeição. Mas para finalizar a aula e responder essa questão, eu fui atrás do texto que talvez tenha falado mais comigo durante esses anos, que está em João, no Evangelho de João. Em João 1 já tem essa resposta. Ela precisa ser interpretada, claro, mas é uma resposta que está presente no texto. Peço que depois vocês leiam também. Está escrito lá, João 1, a partir do primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Houve um homem que foi enviado por Deus, cujo nome era João. Essa parte vai responder os questionamentos de todo esse estudo. Quando João diz no começo do livro que no princípio era o verbo aqui que ele estava querendo dizer era Jesus. No princípio era o verbo. No princípio ele era somente a palavra, que ele não tinha vindo, não estava ainda na terra dos viventes. E o verbo ele estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, no princípio era o verbo, era Jesus. Ele estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando João usa isso aqui, ele quer dizer que ele estava na criação, como eu disse no começo da aula. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, todas as coisas que foram feitas por intermédio de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim, a gente percebe que Jesus é uma peça importante desde o princípio, desde a criação até os tempos de hoje e até a eternidade. Desde a eternidade até a eternidade, na verdade. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Até o verso 4 é melhor para explicar. Esse texto quer dizer que existe mesmo essa relação de perfeição entre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que um coexiste no outro, ou seja, que um só existe através da existência do outro. Também em Hebreus 9:14 vai dizer que Jesus fez o que fez, e tudo o que Jesus fez, ele fez por intermédio do Espírito Santo. Inclusive, um pecado que eu poderia até colocar como capital, não sei se vocês vão conhecer essa expressão, é exatamente isso. Pecar contra o Espírito Santo, é você tirar o Espírito Santo desse processo. Não, Jesus, ele, por meio do Espírito Santo que atuava em Jesus, ele fez todas as coisas. Ou seja, quando Jesus sobe, ele fala que ele morre, ressuscita e sobe para os céus. Ele fala que deixaria, antes de subir para os céus, ele fala que deixaria conosco o Espírito Santo, com os filhos de Deus, o Espírito Santo, que já habitava em Cristo. E essa é a evidência da nossa salvação. A evidência da nossa salvação é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo que fez Jesus, que ajudou Jesus, vou colocar dessa forma, que ajudou Jesus a fazer todas as coisas, o Espírito Santo que também era Deus, também estava presente na criação, que também estava presente na vida. Aqui quando fala em João, ele é importante nesse processo. Galera, essas são as atividades aí da semana. Ali está dividido nos dias, né? Quarta, quinta, sexta e sábado. Mas vocês podem fazer no mesmo dia ou como seus pais acharem melhor aí para ajudar vocês, ou como vocês acharem melhor aí.
Mas seguindo ali o cronograma, né, seria quarta-feira ler João 17:1, completando a frase. Na quinta-feira ler Mateus 6:9, responder se em suas orações você chama Deus de Pai e por quê. Na sexta-feira ler Tito 2:13 e circular qual pessoa da Trindade se refere a Jesus. E no sábado ler Romanos 15:30 e completar a frase com o nome das pessoas da Trindade. Galera, muito obrigado por ter assistido aí até o final, ter participado dessa aula aí. Espero que vocês tenham gostado também da aula. Foi uma aula talvez menos funcional, menos histórica, assim, com mais aplicação prática com a Bíblia e com o estudo, com mais eu falando, né? Vocês vendo aí minha cara aí direto, mas eu pretendo melhorar aí na produção dos vídeos e tudo mais. Façam as atividades, né? Se tiver perguntas, questionamentos, passem para os pais de vocês. Caso eles não saibam responder, passem para mim. Se eu não souber responder, eu passo para o pastor. A gente vai tentando sanar as dúvidas aí no desenvolver das aulas. Um abraço.